Olá pessoal, estamos aqui para finalizarmos nossa aula sobre linkage. Nós começamos essa aula presencialmente e vamos finalizar agora à distância. Nós tínhamos visto na nossa aula que os genes podem estar ligados no mesmo cromossomo, que a gente chama de linkage. Nesse linkage, o que vai acontecer? Pode ocorrer o que nós chamamos de recombinação ou permuta, permutação ou crossing over. Todas essas palavras são para designar a mesma coisa. O que vai acontecer? Vamos pegar um indivíduo aqui, duas mosquinhas. Uma mosquinha é Pzão, Pzinho e Vzão, Vzinho. Então, uma característica para dois genes, P e V. Então, ela é Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Portanto, ela é duplo heterozigoto ou híbrido. Esta mosca aqui, que está com os cromossomos em vermelho, ela é duplo recessivo. Por quê? Ela é Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Se ela é Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, quais são os gametas que ela pode formar? Só Pzinho e Vzinho. Então, ou ela manda esse cromossomo, que é Pzinho e Vzinho, ou esse aqui para os seus gametas. Portanto, 100% vai ser sempre Pzinho e Vzinho. Esta mosca aqui, ela pode mandar esse cromossomo azul, seus gametas, então ficaria Pzão, Vzão, o gameta, ou esse Pzinho e Vzinho. Isso se ela não fizesse recombinação. Então, os parentais, os gametas parentais, o que é parentais? Parentais são aqueles que são iguais aos pais. Seria esse daqui, o indivíduo original. Pzão com Vzão, Pzinho com Vzinho. Mas ela fez o quê? Ela fez recombinação aqui, ó. Então, trocou o Vzinho e veio para cá e o Vzão veio aqui para a direita. Então, como que ficou os gametas que fizeram recombinação ao crossing over? Pzão com Vzinho e o Pzinho com o Vzão. O interessante aqui é o seguinte, quando você olha os gametas parentais e os recombinantes, sempre você vai perceber que os parentais têm uma taxa maior, a frequência maior, no caso aqui é 41,5, os dois, em relação aos recombinantes que sempre têm uma taxa menor. Por que isso? É muito simples. Vamos recordar aqui um pouquinho como que acontece lá na meiose. Então aqui o indivíduo, ele é Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Aquele mesmo indivíduo lá. O que vai acontecer? Na meiose, os cromossomos, tanto o azulzinho aqui quanto o vermelho, vão estar duplicados. Para quê? Na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e depois na meiose 2, separa as cromátides irmãs, tá? De um lado e de outro. Ok. Se ele não fizesse recombinação, sem crossing over, o que ia acontecer? Os dois aqui, ó, que estão em azulzinho, iam vir para cá, os dois azuis, e ia formar um cromossomo azul aqui, Pzão, Vzão, e o outro azul também, Pzão, Vzão. Aqui a mesma coisa, vão formar dois vermelhos. Só que ocorreu o crossing over. Só que o crossing over, veja, não é todo mundo trocando pedaço. É só quem? Quem está no meio. Portanto, as extremidades, ó, esse azul aqui, ó, esse Pzão, Vzão, ele continua sem fazer troca nenhuma. Tanto que ele vai até lá no final, ó, sem troca. Esse daqui também, o Pzinho e Vzinho aqui dessa ponta direita, ele continua sem fazer troca. Quem que trocou o pedacinho azul com vermelho? Quem está no meio. Então, veio um pedacinho para cá, um azul com um pedaço vermelho, e daqui, ó, o vermelho com um pedaço azul. Portanto, a gente tem que lembrar, primeiro que não são todas as células que vão fazer crossing over na meiose. As que fizerem, só metade dos gametas vão ser recombinantes. A outra metade aqui, ó, é parentais. Então, dos 4 que se formam, metade, 2 são recombinantes e 2 são parentais. Aí, né, ó, só para mostrar aqui de novo. Quem está na extremidade, ó, esse azão com Bzão continua, o azinho com o Bzinho aqui. Quem fez a troca? Aqui embaixo, ó, ficou o azão com o Bzinho e o azinho com o Bzão. Tá? Essa é a troca. Então, só quem está no meio. Se eu comparar, então, olha só. Eu vou ter algumas células que vão formar gametas que não fazem crossing over. Então, essa célula aqui não fez crossing over e essa fez crossing over. Olha só o que vai acontecer. Essa que não fez crossing over, ela formou no final 4 gametas. Né? 2 gametas do tipo vermelho e 2 aqui do tipo azul. Ou seja, ela formou 4 gametas sem troca-troca. Portanto, esses gametas que se formam são iguais aos gametas originais aqui. Logo, se esses gametas têm cromossomos iguais ao original, eles são todos parentais. Nesse daqui que fez crossing over, quem que vão ser parentais? Metade.
os da extremidade, que não fazem troca-troca. E os dois aqui, ó, mais centrais, fazem a troca de DNA, portanto, fizeram crossing over, eles são recombinantes. Então, desse aqui, considerando só duas células, uma fez, uma outra não fez. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parentais, gametas parentais. E esses dois aqui só, esse é que são recombinantes. De 8, 6 parentais e 2 recombinantes. Portanto, sempre a taxa, a frequência de parentais vai ser maior, tá? Sempre maior do que a de recombinantes. Por causa disso. Primeiro que não são todas as células que fazem, e as que fazem recombinação, delas, sempre metade vão ser ainda gametas parentais, tá bom? Isso já vai te dar uma dica importantíssima no vestibular. Por quê? Porque se ele der um exercício com essa imagem, por exemplo, ou com uma tabela como essa, ele pergunta lá, olhando aqui as informações, quem são os recombinantes e quem são os parentais? É muito fácil. Os recombinantes são as menores porcentagens. Então, quem são os recombinantes? 8,5, 8,5. Quem são os parentais? Os dois que deram a taxa maior. Então, se cai um exercício desse, dá risada, né? É muito fácil. O que ele pode perguntar? Só tomar cuidado com isso. Se ele perguntasse assim, quais são os genótipos dos recombinantes? Então, os recombinantes são esses daqui, ó, 8,5, 8,5. Então, eu quero o genótipo. Então, o genótipo seria aqui, ó, Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho. E Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho. Descobrir olhando a taxa de recombinação, que é sempre a menor. Se ele pedisse o fenótipo, qual é o fenótipo dos recombinantes? Fenótipos dos recombinantes são justamente a aparência deles. Então, qual é o fenótipo dos recombinantes? Aqui, ó, os dois com a porcentagem menor. Cinza com asas vestigiais e pretos com asas normais. Tá bom? Continuando. Quando eu trabalho com isso, eu tenho que olhar os originais, né, o pai e a mãe, e eu tenho dois tipos de configuração. Eu tenho uma configuração em que os dois alelos dominantes, o Azão e o Bzão, estão no mesmo cromossomo. E os dois alelos recessivos, Azinho e Bzinho, estão também no mesmo cromossomo. O que vai acontecer? Ele vai formar a gameta Azão com Bzão e Azinho com Bzinho, que são ligados. Essa configuração é chamada de configuração cis. O que é a cis? Cis é configuração ou disposição em que eu tenho os dois dominantes, os dois alelos dominantes, os dois genes dominantes, no mesmo cromossomo. E os dois recessivos no mesmo. Como que eu posso representar isso de uma maneira bem simples? Assim, ó. Azão com o Bzão, barra, pode ser na forma de fração ou uma barra aqui na frente, tá? Então, Azão, Bzão juntos, barra, Azinho com Bzinho também junto. Isso é cis. Se eu olhar aqui, se esse aqui são os originais, quais seriam as opções de recombinação, ou seja, de fazer troca? Seria trocar um com o outro. Então, quem são os recombinantes? Nesse caso, Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão, porque era para estar os dois maiúsculos juntos, dois minúsculos juntos. Tudo bem? A outra configuração é quando o original, o indivíduo original, ele já é assim, ó. Ele é um Azão com o Bzinho ligado e o Azinho com o Bzão. Portanto, quais vão ser os gametas parentais dele? Assim, ó, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. Essa configuração em que eu tenho um dominante e um recessivo junto, no original, no indivíduo parental ali, no pai e mãe, eu chamo de configuração trans. Por que trans? Porque eu tenho um dominante e um recessivo no mesmo cromossomo. Cuidado! Se ele falar que esse indivíduo, essa configuração aqui, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, é original, qual vai ser o recombinante dele? O recombinante dele seria o contrário dele. Então, vai ficar o Azão com o Bzão, o Azinho com o Bzinho. Certo? Então, eu tenho que olhar sempre o original, ver se ele é cis ou se ele é trans, para depois achar o recombinante. Depois a gente vai fazer um exercício sobre isso. Para finalizar, no seu livro tem uma opção, esse cai menos, é menos comum, mas só para não ficar sem falar aqui sobre o conteúdo do seu livro. O que eu tenho?
eu tenho um cromossomo que eu tenho considerando 3 genes, não só o A e o B. Eu tenho o A, B e C. Nossa, Daniel, vai ficar muito difícil. Não. Presta atenção. Então, qual que é o original dele? O original dele é Azão, Bzão, Czão e o Azinho, Bzinho, Czinho no outro. Ele tem uma configuração cis. Por que cis? Porque todos os dominantes de um lado, todos os recessivos do outro. Como que vão ser os gametas parentais sem recombinação? Todos vão ser ou Azão, Bzão, Czão ou Azinho, Bzinho, Czinho. Tá? Normal. Mas se ele fala assim, ó, aconteceu recombinação entre A e B. Se a recombinação é entre A e B, o que vai acontecer? É como se eu tivesse uma torção aqui, ó. Trocou os pedaços. Então, o que ficou? O original seria Azão, Bzão, Czão. Só que como trocou, o Bzão e o Czão veio para cá, ó. Fez uma torção. E o Bzinho e o Czinho vieram para cá. Então, ficou. Quem são os recombinantes? Azão, Bzinho, Czinho, está aqui. O outro, Azinho, Bzão, Czão, que está aqui. E os parentais é o normal, sem fazer troca-troca. Todos maiúsculos e todos minúsculos. Outra possibilidade. A troca, o crossing over, não foi entre A e B, e sim entre B e C. Aqui, ó, aqui embaixo. Então, a torção está ocorrendo aqui. Então, era para ser Azão, Bzão e um Czão. O maledeto foi lá para o outro lado, ó. E o Czinho veio para cá. Então, como que ficou ó, depois da troca? Azão, Bzão, Czinho, que está aqui. Azinho, Bzinho, Czão, que está aqui. E os parentais é aquele que não fez troca. Então, tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Ok? Cai menos isso, mas só para constar. A última coisa, mapa genético. Mapa genético é a coisa mais tranquila do mundo. Quando cai, a gente dá risada, solta morteira se for possível. Como não tem morteira para soltar no vestibular, melhor não soltar nada para não ter nenhuma tragédia. Mas vamos lá. O que nós temos aqui? O mapa já fala. Mapa, eu tenho distâncias. Eu vou analisar distâncias entre os cromossomos. Entre os genes, desculpa, dentro do cromossomo. Então, vamos considerar aqui o gene P e o V. Então, Pzão com Vzão. Tanto faz Pzão, Vzão, ou a distância entre Pzinho e Vzinho. Tanto faz. Vai dar no mesmo. O que está mostrando aqui? Ó, a distância entre eles, o Pzão e o Vzão, é de 17 UR. UR? O que é UR? Unidade de recombinação. Mas o que tem a ver, Daniel, eu usar a unidade dele de distância como unidade de recombinação? É simples. Quanto maior a distância que eu tenho entre dois genes, mais material, mais DNA eu tenho para fazer troca. Então, quanto maior a distância, maior a chance de fazer permutação ou crossing over. Então, olha aqui, ó. Olha nessa imagem. Se eu pegar daqui de cima até aqui embaixo, eu tenho uma distância grande. Então, toda essa distância aqui pode fazer trocas, pedaços. Então, a taxa de troca é grande. A taxa de crossing over, ou a frequência, é alta. Mas se eu pegar daqui, ó, só esse pedacinho aqui, eu tenho menos coisas para trocar, menos DNA. Portanto, a minha taxa de troca, que no caso é a taxa ou frequência de crossing over, permuta, que tudo é a mesma coisa, vai ser menor, certo? Então, a taxa de permuta é igual à distância, a mesma coisa. Então, veja, se no exercício ele fala a distância entre dois genes, o Pzão e o Vzão, é 17 UR, ele pergunta qual é a frequência de crossing over ou a frequência de recombinação entre eles? 17%, porque a distância é 17. E vice-versa. Se ele falasse a frequência de recombinação, a taxa de recombinação entre eles é de 17%, qual é a distância entre eles? 17 UR. Aí você fala, não é possível que seja tão ridículo assim. Exatamente isso? Exatamente isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um outro exemplo aqui. Ó. Veja, se eu tivesse esse desenho e ele pedisse qual é a frequência de permuta, que está nessa tabelinha aqui, já estou dando, mas vamos supor que fosse para você completar, entre os genes A e B, B e C, A e C. Então olha aqui, ó, A e C, vou começar por essa daqui. Qual a distância entre A e C? 2 UR. Portanto, qual vai ser a frequência? 2%. A distância entre C e B, o B e C, tanto faz, 17. Qual é a frequência? 17%. A distância do A até aqui, até o B, deu 19.
porque 17 mais 2, aqui 19, a distância. Então, qual é a porcentagem de frequência entre eles? 19%. Tudo bem? A unidade pode ser UR, unidade de recombinação, ou M. Por que M? M de morganídeo, porque o cientista que estudou isso foi o Morgan. Então, é homenagem a ele. Tá bem? Mas é mais comum aparecer como UR. Bom, pessoal, era isso. Eu vou só mostrar um exercício aqui então para vocês, para dar de exemplo. Depois a gente faz outro videozinho só com uma resolução de exercícios, tá bem? Olha aqui, ó. Considere o seguinte esquema que representa dois cromossomos homólogos, este com esse. A recombinação por permuta, ou seja, a permutação, a recombinação, ocorrerá mais provavelmente entre o gene R1 e o gene qual? Bom, primeira coisa, o R1 está junto com quem? Com o São e o Zão. Então, eu vou analisar o R1 em relação a eles. Então, ou é a B ou é a D, certo? As outras não vou considerar aqui. Então, qual vai ser a frequência maior, a taxa de recombinação? Vai ser quanto maior a distância. Quem está mais distante do R? O U. Então, a resposta vai ser maior entre o R1 e o gene Uzão, alternativa D. Tudo bem? Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.